Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Esta comunidade de corações amigos e de braços abertos que recebe você, sua família e seus convidados com muita alegria. Nesta ocasião vamos encerrar a série de mensagens do mês de outubro, que teve como tema geral a providência de Deus nas coincidências da vida. E desta ocasião, o personagem principal é Abraão, um homem que tem uma história de muitas incertezas e apenas uma firme promessa. Deus lhe prometeu uma nova terra, um novo herdeiro e grandes bênçãos vindas dos céus. Para você e para Abraão e para mim, Deus, na sua fidelidade, há de cumprir cada uma das suas promessas. Que Deus lhe abençoe. Bom culto. Nesses dias passados em que nós temos sido impactados por imagens na televisão, por artigos nas revistas, nos jornais, sobre o crescimento da violência, dos conflitos religiosos, étnicos no Oriente Médio, em que palavras como Estado Islâmico, ISIS, e tantas outras expressões até então desconhecidas passaram a fazer parte do nosso vocabulário. Eu me peguei lendo um artigo de um articulista judeu chamado David Van Bima, estava ali na revista Times. Ele escreveu um texto com um título bastante sugestivo, dizia assim o título: Abraão simboliza o denominador comum entre os fanatismos do Oriente Médio. Ele disse que escreveu esse artigo porque certo dia ele estava indo como judeu em Manhattan para a cerimônia de circuncisão do seu filho. E no caminho pegou um táxi, e o táxi era dirigido por um motorista árabe que ouvia uma música em árabe de um grupo marroquino. E a música tinha um ritmo gostoso e ele se viu batendo com o pé e acompanhando o ritmo daquela música, até que sentiu curiosidade e perguntou ao motorista o que é que significava a letra que ele ouvia, já que ele não conseguia entender árabe. E o taxista respondeu que o refrão dizia assim: nós temos o mesmo pai, por que nos tratam dessa forma? Nós temos o mesmo pai, por que nos tratam desta forma? E ele então perguntou quem seria este pai que a música se referia. E aquele árabe disse assim para ele, e aí você entende, é um motorista árabe conversando com um passageiro judeu em Manhattan, e ele disse: esse pai é Abraão. E a música tem como título Ismael e Isaac, são os filhos de Abraão. Van Bima, então, no artigo, ele se pergunta o que essa canção, o que essa música quer realmente dizer. E ele mesmo responde no artigo, ele diz assim: essa música aponta que uma figura muito amada, chamada Abraão, por judeus, cristãos e muçulmanos, também proporciona uma ligação muito estreita entre o Islã e o Ocidente, que poderia, segundo Van Bima, surpreender a maioria dos americanos e eu creio também a maioria dos brasileiros nessa época cheia de tensão. De fato, para os leitores mais atentos da Bíblia, a figura de Abraão é uma das figuras importantes da Bíblia. É chamado de o pai da fé. E aqueles dois filhos que ele teve, o primogênito Ismael e depois Isaac, sim, são os pais, os ancestrais, o início de dois grandes povos. Isaac, pai dos judeus, e Ismael, pai dos árabes e particularmente querido pelos muçulmanos. Ele diz que por causa desse conhecimento muito difundido sobre a figura de Abraão, inclusive no nosso meio cristão, jamais alguém poderia dizer que Abraão é um gigante negligenciado na Bíblia, pois quase todos, segundo ele, conhecem a sua história. Mas para Van Bima, até recentemente, segundo ele, Abraão não recebeu o crédito devido como um grande inovador religioso. Eu estava lendo o artigo e quando chegou nessa parte, eu disse: eu preciso ler esse artigo até o final. Porque, para mim mesmo, imaginar um homem que viveu cerca de 2.500, 2.700 anos antes de Cristo,
portanto, quase 4.700 anos, ou quase 5.000 anos antes de mim e você, como um inovador religioso, me fez curioso para ler o restante do artigo. E lá no final do artigo, há uma referência a um outro livro, na verdade, agora há um livro chamado A Dádiva dos Judeus, que foi escrito por Thomas Carril, publicado em 98. E aí uma coisa vai puxando outra, e eu, pela internet, pela Amazon, fiz um pedido para esse livro, A Dádiva dos Judeus. E havia uma sinopse e uns comentários, e eu resolvi ir adiantando a leitura. E nessa leitura é dito assim, que Abraão foi o responsável por uma ruptura completa com tudo que veio antes dele na evolução cultural e religiosa da humanidade. Para ele, Abraão é um pioneiro da ideia bíblica de que existe um só Deus. E, portanto, ele se igualaria a homens como Moisés, como Paulo e até como o próprio Maomé. Segundo ele, Abraão mudou o mundo. Independentemente da concordância ou não com essa equiparação de Abraão a Moisés, a Paulo e a Maomé, certamente aquela leitura do livro, do início do livro e do artigo, me chamou muita atenção e me fez fazer algumas perguntas. Será que Abraão tem essa importância toda que esses dois homens querem dar a ele? Ou ele foi só um patriarca nômade de uma terra distante que está registrado em alguns capítulos da Bíblia e que está tão distante de nós que nós só sabemos que ele existe porque existe uma famosa padaria em São Paulo chamada Abraão Benjamim? Será que é o mesmo Abraão? Que aspectos de vida tão cheio de paradoxos espirituais de Abraão pode nos ensinar nos dias de hoje algumas coisas para nós? E aí eu resolvi incluir Abraão na última mensagem dessa série de outubro dos cultos do domingo à noite, que tem como título geral a providência de Deus nas coincidências da vida. E eu gostaria de nessa noite tratar de Abraão, uma história de muitas incertezas e de uma firme promessa. E essa promessa é justamente aquilo que fundamenta a aliança feita com aquele homem, de onde veio o Salvador e a formação de um povo, o povo dele. Para tanto, eu gostaria de ler com você, talvez um dos textos mais importantes de todo o Antigo Testamento, em que Abraão e seu filho Isaque são figuras principais, protagonistas da história. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, onde nós vamos ler até o verso 19. Gênesis capítulo 22, de 1 a 19, o tema de hoje é Abraão, uma história de muitas incertezas e de uma firme promessa. Pedimos a Deus que Ele nos ilumine a mente para que possamos aprender na história de Abraão o que significa a providência de Deus nas coincidências da vida. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo-o adorado, eu e o rapaz voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, sobre os ombros de Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, aquela faca grande para o holocausto. Assim caminhavam ambos juntos, subindo aquele monte. Quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai,
Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe então Isaque: eis aí o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E aí seguiram ambos juntos. Chegaram então ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque sobre a lenha, o seu filho, e o deitou no altar, em cima daquela lenha. E estendendo a mão, tomou a faca, o cutelo, para imolar o seu filho. Mas ao levantar a mão, do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão então erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto a Deus, em lugar do seu filho. E pôs então Abraão por nome àquele lugar Jeová Jirê, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde ele fixou residência. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Ó Deus amado, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o teu único Filho, nós rogamos, ó Pai, que mais do que a leitura e comentários sobre a tua palavra, o Senhor tenha misericórdia de nós, e nesse lugar onde tu estás, e nós aqui estamos por tua causa, para te adorar e te bendizer, tu, ó Deus, fales ao nosso coração. Porque, ó Deus, seria uma tolice imensa sairmos de onde nós estávamos, simplesmente para cantar músicas e ouvir um homem falar. Pedimos, ó Pai, que este lugar, tomado por esta presença abençoadora do teu Espírito, possa ser um lugar onde o teu Espírito acesse o coração de cada um de nós, sem reservas, mesmo aquelas que representam da nossa parte dispersão de mente, resistência à tua voz, ou qualquer outra coisa que seria suficiente para barrar a voz de qualquer homem, mas não a voz do Senhor. Dilata o nosso ser e fala, enche o nosso coração da tua palavra, iluminando a nossa mente para que compreendamos, ó Pai, a profundidade desta passagem da tua palavra e possamos, pelo teu Espírito, relacioná-la à nossa própria vida, à obra consumada de Jesus, e como a nossa vida é abençoada por causa desta obediência de Abraão, por causa do que ela significa. Dá a tua bênção a nós, e não somente a nós, mas também aqueles que estão longe nos assistindo pela TV Master e também pela internet, que lá onde eles estiverem, o Senhor também fale aos seus corações. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Abraão nasceu, como nós conhecemos na Bíblia Sagrada, de uma família babilônica, de uma família caldeia, na Mesopotâmia, aquele lugar onde nós aprendemos na época da escola, em uma época em que o politeísmo já dominava. Diferentemente do que alguns antropólogos e historiadores dizem, o homem começou como um homem monoteísta, reconhecendo a existência de um único Deus.
Mas progressivamente, à medida que o pecado foi dominando a cultura humana, ele começou, obviamente, a criar outros deuses. Abraão não apenas acreditava em outros deuses, assim como a sua família, mas diz a palavra de Deus que eles viviam do da fabricação e da comercialização de ídolos. Talvez, se fosse nos dias de hoje, ele estaria naquela condição de ter uma barraquinha no lugar de peregrinação, com algumas imagens, com algumas coisinhas típicas de um comércio religioso. Para entender melhor como é que este homem, improvável homem, é chamado por Deus e chega a este momento depois de tantos anos de uma peregrinação, quando ele sai daquele lugar onde hoje é o Iraque, para este lugar onde hoje é Israel, é preciso que a gente volte um pouquinho no tempo e recorde duas histórias que estão contadas antes do texto de Gênesis capítulo 12, que é quando a história de Abraão começa na Bíblia. No capítulo 10 e no capítulo 11, há duas histórias muito interessantes. A primeira é como Deus, a partir do dilúvio, quando sobram apenas 3 homens, na verdade 4 se contarmos com Noé, mas 3 dos seus filhos, Sem, Cão e Jafé, como ele, a partir daqueles 3 homens, estabelece as nações sobre a terra. Todas as nações são advindas daqueles 3 troncos, os semitas, os canitas e os jafeitas. No capítulo 12, no capítulo 11, conta-se a história de como Deus, já tendo estabelecido que depois do dilúvio a terra seria conquistada, dominada e povoada em lugares diferentes pelos descendentes de cada um desses 3 filhos de Noé, acontece aquela famosa história da Torre de Babel. Quando, como expressão da rebeldia e da soberba do homem, eles edificam uma torre, querendo que essa torre alcance os céus para que o seu nome, o nome deles como seres humanos, fossem célebres. E aí Deus desce, despeça aquele propósito humano e faz com que a língua que até então era única e que permitia a comunicação fluir naturalmente, se tornasse em várias linguagens, em vários idiomas. Essas duas histórias antecedem a história de Abraão e dão o pano de fundo que explica por que é que era tão diferente a história, a vida e a cultura religiosa de Abraão quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou. Foi lá então no capítulo 12 que Abraão é chamado por Deus. E as primeiras palavras do capítulo 12 de Gênesis, se você puder acompanhar, são palavras que estruturam toda a história de Abraão a partir dali. Tudo passa a fazer sentido na história de Abraão, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, Gênesis 12, 1, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Pois eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito provável que você ache parecidas as frases e as expressões com esse texto de Gênesis capítulo 12. É porque, na verdade, irmãos, essa promessa, essa aliança, esse chamado de Deus a Abraão é repetido em vários momentos quando ele é descrito na sua história. Van Bima, o escritor judaico da revista Times, diz que, como bom judeu que ele é, porque você sabe que o judeu é alguém que gosta de fazer piada de si mesmo, ele ironiza no seu artigo e diz assim: se eu fosse Deus, certamente Abraão pareceria para mim o sujeito mais inadequado para essa missão. Pois para formar uma nação, uma pessoa precisa ter pelo menos um herdeiro. E ele já tinha 75 anos, era um homem sem filhos e cuja esposa, Sara, já tinha passado da menopausa e não podia ter filhos. No entanto, mesmo avaliando Abraão como o mais inadequado, o mais impróprio sujeito para ser escolhido, Deus, na sua soberana vontade e graça, chama aquele homem, e diante do chamado de Deus, diz o texto em Gênesis 12, 4, partiu imediatamente Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Muito tempo depois, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8, comenta essa história dizendo assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança,
e partiu sem saber aonde ia. Talvez essa expressão explica um pouco por que Abraão era um peregrino, mesmo quando entrou na terra prometida, indo de baixo para cima na terra prometida em Canaã, e onde ele chegava edificava um altar, porque onde ele chegava era um lugar que ele ainda não sabia ser o lugar que Deus havia lhe chamado para conquistar. Durante essa peregrinação, Abraão recebe a promessa de que os seus filhos seriam tão numerosos quanto os grãos de areia da terra, repetindo agora no capítulo 22, e como as estrelas do céu. Eles crescem, a história realmente acontece, Isaque, Ismael, depois Jacó, os seus 12 filhos, as 12 tribos, a ponto de, sem novamente fazer uma referência explícita, mas acabando fazendo a novela que está aí sendo veiculada, eles passam 400 anos como escravos no Egito, e no final, por obra miraculosa de Deus, eles são libertos e conquistam a terra prometida, e a promessa de que do rio Nilo até o rio Eufrates, aquela terra seria deles. O pacto, então, que Deus faz com Abraão é baseado numa promessa. No capítulo 15, ele é selado numa cerimônia estranha para nós, mas que é, na verdade, o equivalente naquela época àquilo que nós chamaríamos de uma lavratura de uma escritura pública. Obviamente que naquela época não era feito desta forma, mas os pactos eram feitos através de rituais, em que a palavra empenhada era confirmada por uma coreografia entre duas partes, os promitentes do pacto. Deus então diz para Abraão que ele pegue alguns animais e parta no meio. A palavra berit, que significa aliança no hebraico, é a palavra que traduz a ideia de partido ao meio, para que cada um entre com uma metade e faça um pacto. Aqueles animais são partidos ao meio, e Deus aparece naquele ritual como uma chama de fogo e consome aqueles animais. E ali, naquele momento, Deus reafirma a promessa, dizendo que uma aliança estava sendo feita, e que parte dessa aliança incluía a ideia de uma promessa que Deus voluntariamente faz com Abraão, diferentemente de uma aliança entre dois iguais, que têm necessidades de entrarem em acordo para serem ambos beneficiários pelos efeitos daquele contrato. Deus, como soberano Senhor, não precisava de aliança alguma com nenhum dos seus filhos, com nenhuma das suas criaturas, mas escolhe Abraão e com ele se compromete de maneira graciosa e espontânea, dizendo que se obriga a cumprir a promessa. Que promessa? Aquela que havia sido feita, de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que ele seria uma bênção, e que aqueles que o abençoarem seriam abençoados, e que aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. A partir daí, a vida de Abraão se torna muito agitada. Quem foi a Israel sabe que o território é muito estreitinho e pouco comprido. Mas se você ler a Bíblia, você pegar um mapa, você vai ver as idas e vindas, subidas e descidas de Abraão por aquela terra. A partir dali ele viaja ao Egito, volta, pousa em algumas cidades cananeias, que hoje são cidades atualmente correspondentes às cidades de Nablus, de Hebrom, de Jerusalém. Ele se torna rico, muitos rebanhos, se distingue às vezes como um rei guerreiro, peita 5 reis de Sodoma e Gomorra para salvar de um sequestro relâmpago, já naquela época, que havia sido feito do seu sobrinho Ló. E em outros momentos ele é um arquidiplomata. A história de como no capítulo 18 ele se interpõe entre Deus e a destruição de Sodoma e Gomorra e negocia ali como um antigo negociante judeu faz com Deus, pedindo misericórdia e clemência, mostra a estatura diplomática daquele homem. E enquanto tudo acontece, a Bíblia narra tudo isso, e eu estou narrando aí do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 27, um longo trecho da palavra de Deus, a vida doméstica de Abraão transparece em algumas dessas passagens. É uma verdadeira novela, irmãos. Eu não diria que é uma novela mexicana, mas é uma novela cheia de conchavos, cheias de dúvidas, de pressões de um lado e para o outro. A mulher Sara, incapaz de lhe dar um filho,
resolve dar uma ajudazinha à promessa de Deus e apresenta e oferece a sua serva Agar, uma mulher egípcia, para Abraão. E diz: toma, possui e faça cumprir a promessa de Deus. Dali surge um filho chamado Ismael, que Abraão tem quando completa 86 anos. No entanto, Deus diz: não é este o filho da promessa. Sara, me desculpe, você criou um grande problema, mas será num filho que tu mesmo terás que eu chamarei a minha promessa. Sara se ri diante da impossibilidade. Deus pega na palavra ou no sorriso e diz: e o nome do menino será Isaque, que em hebraico se chama sorriso. Aquela mulher então engravida e Isaque nasce quando Abraão está próximo de completar 100 anos. Surge ali o ciúme de Agar, que tinha medo de que agora um filho da mulher legítima de Abraão recebesse toda a herança, todo o prazer do pai e desprezasse o seu irmão mais velho, ainda que ele, como primogênito, tivesse o direito da primogenitura. Sara, de fato, articula nos bastidores, dá uma pressão em Abraão e ordena que ele coloque para fora, no deserto, a mulher, Agar, e seu filho Ismael, que àquela altura tinha cerca de 12 anos de idade. Deus permite que isso aconteça, mas protege aquele menino e faz uma promessa pela boca de Abraão, de que ele também seria uma grande nação, e de que ele teria 12 filhos, assim como Jacó, o neto de Abraão, teria 12 filhos. Essa é a tradução que os árabes têm para presumivelmente considerar que as 12 nações árabes são todas filhas de Ismael. Mas Deus mantém a promessa para Isaque e diz que será da linhagem de Isaque que aquela promessa de Gênesis, feita ainda em Ur dos Caldeus, Gênesis 12, aconteceria. Essa obediência de Abraão, de fazer tudo como Deus realmente quer, produz alguns comentários assustados de grandes pensadores modernos. Soren Kierkegaard diz que, apesar de Abraão despertar minha admiração, ele ao mesmo tempo me estarrece. E até Bob Dylan, músico pop, em uma de suas músicas chamada Abraão, ele chama Abraão de Abe e diz: Abe pergunta, onde você quer que ocorra esta morte? Referindo-se justamente ao texto que nós lemos. E na música, Bob Dylan diz: na rodovia 61, que era conhecido como uma das rodovias das drogas da época do movimento hippie nos Estados Unidos. Abraão peregrina pela fé na terra da promessa, como uma terra alheia, habita em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aí chega nesse texto que nós acabamos de ler. Eu diria que esse texto é a convergência, o cume e o ápice da história de Abraão. Se nós pegarmos a história de Jesus e lermos os 4 evangelhos, tudo o que aconteceu, nós vamos ver, por exemplo, no evangelho de João, que um evangelho de 21 capítulos gasta, a partir do capítulo 13 em diante, toda a sua narrativa para uma só semana, a chamada Semana da Paixão. Tal era a importância daquele momento do Calvário para a vida de Jesus. Eu diria que toda a história que foi contada até agora e que eu resumi em poucas palavras para vocês, converge para esse momento de Gênesis capítulo 22, que eu chamaria de o Calvário de Isaque, assim como houve o Calvário de Jesus. A Bíblia de Genebra, que alguns de vocês têm, que é, na minha opinião, a melhor Bíblia de estudo em português, comenta essa narrativa da vida e da morte de Abraão, dizendo o seguinte, abre aspas: a extensa, mas unificada narrativa apresenta o início da aliança de Deus com Abraão, por meio do chamado de Abraão. Assim, Deus iniciou a história da criação de Israel como seu povo da aliança. A bênção original de Deus para toda a humanidade seria agora cumprida, por meio de Abraão e da nação que descenderia dele. Esse chamado de Abraão e posteriormente do seu povo escolhido, o Senhor revelou a sua misericórdia e santidade em seu juízo contra a infidelidade.
Se sua parte, Abraão, embora não sem falhas, de sua parte, Abraão, embora não sem falhas, viveu pela fé, confiando que Deus manteria suas promessas. E à medida que a fé do patriarca ia amadurecendo e aumentando, Deus se comprometia cada vez mais com ele. Deus começou com a promessa de abençoar Abraão e torná-lo uma grande nação, Gênesis 12. E por fim de abençoar a terra por meio dele, Gênesis 12 ainda. Em seguida, Deus prometeu essas mesmas coisas na forma de uma aliança eterna, esse texto que nós falamos, o capítulo 15. Mais adiante, ele confirma a sua promessa de abençoar as nações por meio de Abraão, ao confirmar essa aliança, em Gênesis capítulo 17. E por último, ele faz um juramento, depois desse episódio de Gênesis 22, confirmando tudo o que ele havia prometido. Portanto, falar sobre Abraão é falar de uma promessa de Deus para ele. Há duas palavras hebraicas para promessa. A primeira é a palavra alar, que diz respeito ao compromisso objetivo, ou à descrição do objeto que você promete. O objeto da promessa. Quando você faz uma promessa de compra e venda, a primeira coisa que aparece lá é qual é o objeto da promessa. O que ou de que você está falando? É uma casa? É um apartamento? É um carro? É um terreno? É o objeto da promessa. Se fosse em hebraico, se usaria a palavra alar. Mas essa palavra não é a palavra que é usada aqui, a palavra que é usada aqui é a palavra dabar, que diz respeito ao ato, à palavra em si que é empenhada para o compromisso da promessa. É o paralelo à palavra compromisso em latim. A palavra compromisso em latim é compromessa. Quando você assume um compromisso com alguém, você promete algo a alguém. É aqui que nós encontramos a história de Abraão, como a história de uma promessa. E nós vamos ver no dia de hoje, nesta noite, como a história dele é uma história de muitas incertezas, mas de uma única, firme promessa, que vai se repetindo, mesmo com nuances diferentes, ao longo de toda a sua vida. Esse episódio de Gênesis 12, volte para ele, por favor, é antes de tudo uma prova de Deus para Abraão. A Bíblia de Genebra diz assim: tendo já graciosamente se comprometido, feito uma promessa a Abraão, Deus testou a obediência dele. O que não é algo estranho à relação de Deus com suas criaturas. Deus sempre testa a nossa fé para comprovar se ela é uma fé excelente e uma fé obediente. A Bíblia chama até mesmo essa prova de um processo de purificação, onde a nossa fé é como um ouro que, mediante a provação do fogo, retira todas as suas impurezas e fica só o metal precioso. Veja, porém, que quando nós falamos de prova, nós não estamos falando de tentação. Às vezes, quando nós estamos numa situação difícil, fica difícil compreender se aquilo que estamos passando é uma prova de Deus para nós, ou é um momento de tentação do inimigo para que caiamos. Descobrimos que a grande diferença é que, enquanto na tentação o inimigo da nossa fé nos induz ao erro, ao pecado, para nos reprovar, naquela prova que se chama tentação, Deus faz o contrário. Na provação, o autor da nossa fé nos prova, mas com o objetivo de nos aprovar. Não de nos fazer afastados dele, mas de nos fazer mais crentes, mais obedientes, e isso acontece com Abraão. Mas, na verdade, não apenas com Abraão, desde o começo foi assim. O primeiro teste que Deus promove é aquele chamado pacto das obras, que foi justamente aquele que prescrevia a Adão e Eva, ainda no jardim do Éden, e que dizia que eles podiam usufruir de toda a criação, mas não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se assim o fizessem, morreriam, se separariam de Deus, perderiam a comunhão com Deus. Eles caíram. A tentação do inimigo, no meio da prova que Deus estava fazendo da fé e da obediência deles, se interpôs e os fez cair. Eles se tornaram desobedientes e pecadores. E da mesma maneira, como diz a palavra, que eles representavam a todos nós, o pecado que entrou por intermédio de um
foi contaminando todos os que dele vieram. Por isso que nós nascemos em pecado. Aqui, diferentemente daquele primeiro casal, a fé obediente de Abraão é provada. E é justamente aquela fé que não é uma fé de apenas acreditar, mas é uma fé de vivenciar a presença de Deus. Aquilo que nós chamamos de fé salvífica, aquela fé que é uma concordância em que eu creio, confio, acredito como verdadeiro aquilo que Deus diz para mim. É impossível ter uma fé salvífica se essa fé não estiver posta num objeto firme, de uma promessa firme, de alguém que é crível e confiável como só Deus é. Eu queria chamar a sua atenção, portanto, para que nós possamos perceber isso no capítulo 22, alguns detalhes do texto, para que você perceba como ele, Abraão, por esta prova de fé, se tornou mais íntimo, mais crente, mais obediente a Deus e, portanto, um modelo para nós. Em certo sentido, a palavra de Deus diz que Abraão é o nosso pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Veja no texto, observe algumas coisas muito interessantes no texto. Observe que no capítulo 22, verso 1, diz que Deus pôs Abraão à prova e começa essa prova chamando, capítulo 22, chamando Abraão, e chama pelo nome de Abraão, o nome expandido de Deus. Quando Abraão tinha 99 anos, portanto 22 anos depois da sua chamada, Deus havia mudado o nome dele. Antes ele era conhecido como Abrão. Em Gênesis 17 isso acontece, Deus se apresenta para ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, reafirma a promessa de um herdeiro que não seria Ismael, que naquela época havia nascido, Isaque ainda não, mas que teria sim um herdeiro e que esse herdeiro faria dele um pai de muitas nações. Surge então o nome Abraão. Quando Deus aqui no capítulo 22 prefere chamar Abraão de Abraão e não Abrão, fica muito claro que Deus deseja que a relação entre eles já seja a relação de um crente maduro, que já vê como concreta aquilo que ainda está por acontecer. Esse é um dos sinais da maturidade espiritual, quando a nossa firme convicção já usufrui no presente aquilo que no futuro ainda haverá de acontecer. Afinal de contas, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que ainda não se veem. Deus então chama, e chama pelo nome. Mas que nome? O nome expandido, Abraão. Observe que, assim que é chamado, Abraão diz: eis-me aqui. É uma indicação de que ele realmente estava pronto, disposto a ser chamado por Deus. Observe os termos do teste que Deus faz a Abraão. Ele diz assim: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Fica evidente, irmãos, a redundância do texto. Que necessidade haveria de Deus dizer: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, aquele que tu amas? Qualquer uma das 4 expressões seria suficiente. Toma teu filho. Certamente Isaque seria este filho. Teu único filho, certamente era Isaque, o filho da aliança. O filho a quem tu amas, seria Isaque. Por que Deus diz: toma teu filho único, teu único filho, Isaque, aquele a quem tu amas? Para que ficasse claro o valor, para que ficasse claro o significado, a importância do que iria acontecer. Não serviria para Deus Ismael, teria que ser Isaque, teria que ser o filho da promessa. Veja ainda que o local do sacrifício parece ser tão vago, como foi vaga a chamada de Abraão em Ur dos Caldeus. Lembra lá, ele diz assim: vai, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, vai andando, quando chegar lá eu digo qual é a terra que tu irás. Aqui ele diz: vai subindo, vai para a terra de Moriá, quando chegar lá, um dos montes eu te indicarei como monte onde o sacrifício vai acontecer.
Agora imagine eu e você nos dias de hoje, tão dependentes que somos de mapas, de GPS, de coisas que nos digam com precisão exata onde nós iremos chegar. Quando saímos de casa, quando saímos do trabalho. Imagine nós, eu e você, se estivéssemos naquela época com um chamado tão evasivo, com uma prova de fé tão evasiva, tão difusa, que diz, vá subindo, vá subindo. Quando chegar a hora, eu lhe digo onde você vai parar e fazer o sacrifício do seu filho. Naquele momento, era uma jornada solitária que requeria de Abraão nada mais, nada menos do que total comprometimento. Continue a observar outros detalhes do texto. Lembre que qualquer semelhança com outro momento de sacrifício não é mera coincidência. Ele levanta-se de madrugada, logo cedinho, sugerindo o texto uma pronta disposição de Abraão em obedecer, e toma todas as providências que caberia fazer. Ele pega a lenha, prepara o jumento, pega uma tocha de fogo, separa a faca, chama Isaque, chama 2 servos para ajudá-lo no caminho. Tudo o que dependeria de Abraão ele fez, tomou as providências para obedecer a Deus. Ele parte e começa a subir as montanhas de Moriá. Mas há um detalhe no meio do caminho que me chama a atenção. Veja que em determinado momento ele para, diz aos seus 2 servos que deveriam parar ali, verso 5, e diz assim: esperai aqui. Talvez no meio do caminho, fiquem aqui com o jumento. E veja a expressão que ele diz: eu e o rapaz iremos até lá. O lá ainda não estava muito claro onde seria, mas a convicção dele era que eles iriam, porque Deus estava mandando eles iriam. Mas observe que ele diz assim, que em havendo adorado lá, eles voltariam. Eles quem? Isaque, junto com ele. Mas como? Se Isaque seria imolado no holocausto lá em cima. Ele segue com o rapaz, que a essa altura devia ter entre 12 e 13 anos, forte já, suficiente, coloca a lenha sobre os ombros do rapaz, numa coincidência que, mais uma vez, não é uma mera coincidência, de alguém carregar nos próprios ombros a lenha onde vai ser sacrificado. E Abraão segue sozinho com o filho, com o fogo e a grande faca para imolá-lo. O diálogo que acontece logo depois é outro detalhe interessante. Em dado momento, o menino, que já não era menino, esperto aos 12, 13 anos de idade, observa que está faltando alguma coisa. Havia a lenha, havia o fogo, mas onde estava o cordeiro? Quantas vezes Isaque havia adorado a Deus e feito sacrifícios com seu pai, e sabia que um sacrifício tinha que ter uma oferta, tinha que ter um cordeiro que seria imolado. Onde está o cordeiro? Pergunta Isaque a Abraão. E Abraão responde da seguinte maneira, versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Abraão tinha tomado todas as providências que cabia a ele tomar, mas havia uma que só Deus podia prover, que era o cordeiro para substituir o seu próprio filho. Até então, o fogo e a lenha e a faca era o que ele podia oferecer a Deus, para que seu filho fosse imolado. Mas ele tinha uma convicção, preste bem atenção, irmãos, ele tinha uma convicção de que alguma coisa iria acontecer. Eu fico imaginando que aquela subida no monte foi cheia de conflitos interiores. Eu não acredito, irmãos, de uma fé que não suporta conflitos. Eu não acredito numa fé que é tão resoluta, uma fé humana que é tão resoluta, que em algum momento não fraqueje, não repense, não reflita. A subida era longa,
Provavelmente em vários momentos Abraão pensou assim: Senhor, devo eu crer que um milagre acontecerá e eu não terei que matar o meu próprio filho? Ou devo eu crer que esse milagre não é o teu propósito e a tua vontade, portanto eu devo ir disposto a sacrificar o meu próprio filho? Perguntas muito parecidas àquelas que nós fazemos quando temos que tomar decisões. Mas Deus havia dado uma ordem explícita a Abraão: caminha, anda, sobe, oferece. Isso é o que eu tenho para hoje, para te dizer hoje. E Abraão segue, caminha, sobe para oferecer o sacrifício a Deus. Chega lá em cima, Abraão edifica um altar. A essa altura Abraão, conta a história até agora, já havia edificado pelo menos 5 altares na terra prometida. Esse seria o 6º. Onde ele chegava, edificava um altar, mostrando que para ele Deus vinha em primeiro lugar. Primeiro ele edificava o altar, oferecia a Deus um sacrifício, depois armava a tenda e vivia ali por um tempo como peregrino que era. Ele edifica então mais um altar, mas esse altar seria diferente. Seria o altar do maior sacrifício que ele poderia oferecer a Deus, o seu único filho, Isaque, o filho da promessa, a quem ele amava. Ele arruma lenha, e mesmo Isaque, já sendo um rapaz, sabendo que se deitasse naquela lenha e fosse amarrado como de fato foi amarrado, seria ele o holocausto, aquele rapazinho não resiste, confia na bondade do pai, na integridade ética do pai, de que nada iria lhe acontecer, e se lhe acontecesse havia um propósito obscuro aos seus olhos, mas que ele confiava que era o melhor propósito para a sua vida. Ele deita sobre aquela lenha, o pai o amarra naquela lenha, pega a faca e levanta para imolá-lo. Até ali estava acontecendo exatamente como o script da história havia sido previsto e predito por Deus. Tudo estava acontecendo de acordo com o que deveria acontecer. Abraão certamente levanta a mão e com aquela grande faca cortaria o pescoço do seu próprio filho, para que todo o sangue dele vertesse. É assim que judeus e muçulmanos ainda hoje fazem sacrifícios, comidas não podem ter retenção de sangue, porque o sangue representa a vida. Imagine você nessa situação, pescoço de um filho degolado. Era essa a disposição de uma fé obediente, que alguns até chamam de uma fé cega. Ao levantar a mão, no entanto, uma voz divina o interrompe. Chama-o 2 vezes pelo nome: Abraão, Abraão! E ele responde com o mesmo eis-me aqui, disponível, obediente, disposto a fazer o que Deus mandasse. E então ele diz assim: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Era uma mudança de planos? Ou era a revelação do verdadeiro plano que Deus tinha para aquele momento? Para alguns Deus mudou de opinião. Deus nunca muda de opinião. A Bíblia diz que Deus não muda porque Ele é imutável. Ele prediz todas as coisas, porque Ele decreta todas as coisas. Por isso Ele as conhece. Mas nem tudo aquilo que Ele decreta e conhece, Ele revela. Em vários momentos Ele deixa para a última hora, para mostrar qual era o seu verdadeiro objetivo. Naquela hora, Deus abre as cortinas e então diz: não faça nada com o rapaz, pois agora eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho, o filho que tu amas, o filho da promessa. Abraão, creio eu, aliviado e chocado naquele momento, volta-se para trás e vê preso pelos chifres num arbusto um cordeiro, um carneiro. Ele o toma, desamarra Isaque de sobre a lenha e amarra o seu cordeirinho, que não era seu, porque Deus é quem havia provido, sobre a lenha, imola-o e oferece um holocausto em lugar do seu filho. Volta, encontra os seus servos no meio do caminho
e muda de residência, vai para um lugar chamado Beersheba, que ainda hoje existe. Quando nós vemos essa história, irmãos, que grandes incertezas, que muitas incertezas estavam envolvidas na história de Abraão. E que firme promessa é essa que fica evidente nesse texto? Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. A primeira grande incerteza que poderia ser colocada por Abraão naquele momento era sobre o caráter de Deus, o Deus que requeria o sacrifício. Em outras palavras, Abraão poderia perguntar, afinal de contas, quem é este Deus que requer que se faça algo que Ele mesmo condena que se faça? A dúvida que poderia ter tomado Abraão naquele momento era: quem é este Deus que me chamou de Ur dos Caldeus? E que eu criei que era o único Deus, o Deus bom, verdadeiro, santo, puro, amoroso, justo, santo. Se hoje me pede para fazer algo que contraria o seu caráter. Embora alguns comentaristas dizem que a ordem de Deus para Abraão não contradiz a lei moral, pois o primogênito pertencia ao Senhor, eu particularmente entendo que não se trata disso. Afinal de contas, Isaac nem primogênito era. Eu creio sim que havia aqui um grande paradoxo no pedido de Deus. O mesmo paradoxo que vai à plenitude quando Deus, amando o mundo de tal maneira, dá o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não teria Deus, no caso de Jesus e no caso de Isaac, um outro plano que não passasse necessariamente pela morte de um filho amado, do único filho, do filho da promessa? Deus não seria suficientemente criativo e soberano para fazer as coisas de modo diferente? Por que fazer algo que contrariaria em tese o seu próprio caráter? Sabe, irmãos, eu chamo propositadamente de paradoxo e não de contradição, porque nós sabemos que contradição é quando de fato duas coisas se batem e não se conciliam. Paradoxo é quando duas coisas diferentes podem ser de alguma forma sobrepostas e serem verdades cada uma de per si, sem se contradizer. De fato, Deus condenava o sacrifício humano. De fato, seria inconcebível que Deus tivesse requerido de Abraão a morte do seu filho. Mas é porque o requerimento, a ordem, o pedido que Deus faz de um sacrifício daquela dimensão, de fato não tinha a ver com a morte de Isaac. Tinha a ver com algo mais profundo. A Bíblia de Genebra, mais uma vez, nos ajuda quando diz que, enquanto Abraão subia, uma enorme luta interior se processava dentro dele. E eu creio, irmãos, que era a luta de entender o porquê de Deus pedir determinadas coisas, e que envolve sempre o caráter de Deus. Pense em algo: todas as vezes que eu e você, em determinado momento limite, questionamos os porquês de Deus e das razões de Deus para fazer ou dizer determinada coisa, todas as vezes que isso acontece, saibam vocês, o que nós estamos questionando em última e primeira instância sempre será o caráter de Deus. Se Deus é bom, por que permite que eu sofra? Se Deus é santo, por que permite que eu peque? Se Deus é soberano, por que permite que coisas ruins aconteçam? É sempre um questionamento em relação ao caráter de Deus. E é provável, muito provável, que há uma nuvem de incredulidade cobrisse Abraão e o coração de Abraão naquela subida ao Monte Moriá. Pensando Abraão: por que Deus está me pedindo o sacrifício de um filho? O filho que demorou 100 anos para eu ter nos braços, que me fez esperar 25 anos desde que eu saí de Ur dos Caldeus, que eu pensei que seria Ismael, e ele disse: não, não é. E eu tive que esperar mais tempo ainda para ter Isaque, de uma mulher estéril, eu, um homem com 100 anos de idade, incapaz de gerar filhos a essa altura. E agora ele me pede. Que Deus é esse? Que caráter é esse? Sabe, irmãos, não é novidade para Deus questionarmos o caráter dele. Faz parte, infelizmente, desse caráter tortuoso, pecaminoso do coração humano, questionar o caráter santo de Deus.
em Gênesis 3, quando acontece o primeiro pecado, a dúvida que Satanás põe no coração de Adão e Eva é justamente sobre o caráter de Deus, que havia proibido comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que agora dizia a eles, Satanás, que talvez não fosse com toda boa intenção que parecia ser. O pecado, irmãos, é essencialmente uma quebra de confiança em Deus por parte do homem. Satanás tenta os primeiros seres humanos, enfatizando a proibição de comer o fruto proibido, reduzindo toda a graça de Deus sobre a vida deles a um item só, e pegando esse item como uma alavanca para dizer: este Deus não é bom, o que Ele está fazendo com vocês é privar vocês do conhecimento do bem e do mal que vocês têm por merecimento. O que estava em jogo desde o começo era: não creiam, não confiem na bondade deste Deus. E todas as vezes que eu e você enfrentamos a tentação do inimigo, mesmo em meio a uma prova que Deus nos dá condição de vencer, como deu aqui a Abraão, o grande dilema do nosso coração será: quem é este Deus que permite que eu assim passe? Porém, queridos, eis aqui a solução desse paradoxo. O que estava em jogo não era o caráter de Deus, era o caráter de Abraão. O que estava para ser provado era se realmente Abraão era comprometido com Deus, como ele dizia ser. Deus não precisa que nada lhe teste. A palavra de Deus diz que Deus não tenta a ninguém e não é tentado por ninguém. Mas veja que em dado momento, Deus até aquece, quando diz assim, depois que o sacrifício não é consumado: agora eu sei, Abraão, que tu temes a Deus. O que estava em jogo? Que Deus tinha descoberto ali que Abraão temia a Ele? Foi surpreendido Deus pelo ato de Abraão? Não, queridos. Quem precisava ter certeza absoluta, convicção total de que realmente o seu caráter precisava ser trabalhado por Deus, era Abraão. Essa expressão revela muito mais a constatação de que agora, mais do que em qualquer outro momento anterior da vida de Abraão, ele tinha realmente reconhecido a coerência do caráter moral de Deus, a firmeza da confiança e da promessa que ele poderia ter. E por isso ele mereceria ser temido, respeitado, reverenciado e considerado como digno de confiança. Quem foi testado não foi Deus nas suas intenções, no seu caráter. Quem foi testado foi Abraão. Assim como a provação sempre é a provação do meu caráter. É verdade que alguém pode usar esse texto para acusar Deus de cinismo, de sadismo, tendo levado supostamente Abraão ao limite, brincando com ele e levando até mesmo ao risco de matar o próprio filho. Mas esse entendimento só é possível para quem não conhece o restante deste livro. Porque no restante desse livro fica tão claro que o caráter de Deus, que Ele mesmo se revela, é bom, é confiável, e até o próprio Abraão já sabia disso. Ele já tinha uma história de caminhada com Deus, ele já tinha visto a bondade de Deus, suas experiências espirituais tinham lhe dado condição de dar nomes inclusive a Deus. Ele lembrou certamente que Deus antecipou coisas na vida dele e fez coisas na vida dele que ele jamais poderia imaginar. Lembra que na subida ele já previa que Deus poderia fazer algo extraordinário, como tinha feito outras vezes, e por isso disse aos servos que voltaria com seu filho depois de ter adorado. Por que Abraão teria aberto essa janela de possibilidade, se não fosse pela convicção de que Deus é bom, confiável, e na última hora do meu limite máximo, Ele interveio em meu favor? Porque ele caminhou com Deus. Lembre que quando o menino pergunta ao pai: onde está o cordeiro? Com convicção Abraão diz: Jeová Jirê, meu filho, Deus provê para si todas as coisas, eu tenho visto isso. Certamente ele relembrou toda a ação de Deus em suas jornadas,
puxou uma espécie de folha de serviços prestados por Deus a ele, como expressão do seu caráter amoroso, bondoso para com ele, para com a sua família. Ele certamente relembrou a maneira como Deus esteve com ele na caminhada, como Deus o livrou da fome no Neguebe, como Deus o livrou quando ele estava no Egito, por conta da sua própria mentira, correndo o risco de ser morto porque os homens queriam a sua esposa, que ele negou que era sua esposa, numa falha de caráter terrível. Certamente ele lembrou-se de como Deus fez provisão quando Ló teve a preferência de escolher a terra e escolheu a melhor terra, e ele ficou com o restante, mas no restante Deus multiplicou os seus rebanhos. Certamente ele lembrou como Deus foi bom em ter livrado ele daqueles 5 reis de Sodoma e Gomorra, de como ele resgatou o seu sobrinho e sua família, e de como no encontro ele se encontrou com o próprio Melquisedeque, rei de Salém, uma prefiguração de Cristo pré-encarnado. Certamente ele lembrou quando conversou com Deus, e o Deus que podia fazer tudo, preste bem atenção, o Deus que podia fazer tudo, em Gênesis capítulo 18, antes de destruir Sodoma e Gomorra, tal era a intimidade com este homem, disse assim: faria eu alguma coisa sem primeiro conversar com meu amigo Abraão, Deus o Todo-Poderoso? Ele lembrou disso, irmãos. Certamente ele não pensou que Deus era ruim, que Deus era injusto, ainda que em vários momentos a dor de pensar que iria ter que imolar o seu filho o fizesse lutar contra a incerteza do caráter de Deus. Sabe, irmãos, já há algum tempo Abraão conhecia a graça de Deus. Já há algum tempo Deus tinha visto, ou Abraão tinha visto Deus cumprir cada promessa que ele deu. Então essa provação com P maiúsculo é aplicada nesta ocasião para afastar essa incredulidade residual que porventura houvesse no coração de Abraão sobre o caráter de Deus. Ele estava ali consolidando o caráter transformado de um homem maduro que caminhava com Deus. Nesse teste supremo, Deus demonstrava ser confiável a Abraão, ao ponto de que mesmo uma obediência tão extrema não seria pedir demais a Abraão. Sabe aquele livro que eu mencionei na introdução, A Dádiva dos Judeus? Nele o autor Carril demonstra o valor de ter um Deus com quem se conta de fato. Eu acho muito interessante o argumento que ele diz que a grande maravilha do monoteísmo é que você tem um relacionamento consistente com um único Deus. Eu não sei se você lembrou de algum desenho animado, alguma história sobre os deuses da Grécia. E você certamente deve ter ouvido em algum momento da sua vida a expressão "no capricho dos deuses". É porque se você tem que lidar com vários deuses, um é mais simpático, outro é mais exigente, um é mais santo, outro é mais flexível, um gosta das coisas de um jeito, outro gosta das coisas do outro. Carril então diz que o monoteísmo permite que você saiba quem é este Deus. Ele não tem lundum. Um dia ele não está virado pela pá, pelo anverso, e outro pelo outro lado. Deus permite que tenhamos um relacionamento consistente com Ele, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E Abraão, nesse teste, viu o que Deus realmente era. Deus não era um Deus caprichoso. Segunda grande incerteza que poderia ser colocada por Abraão não era sobre apenas o caráter de Deus, é sobre o próprio valor do sacrifício. Ou, em outras palavras, ele poderia se perguntar, afinal de contas, qual é o significado espiritualmente positivo, saudável, que poderia haver na morte de uma criança assassinada pelo próprio pai? Quando a gente pergunta sobre o caráter de Deus no sacrifício, a gente descobre que Deus é bom e que, na verdade, o teste é para o nosso caráter. Mas quando a gente pergunta sobre que valor tem naquele sacrifício, nós somos levados a pensar: e que valor tem em qualquer sacrifício? Por que Deus os exige? De um modo geral, Deus exige, porque desde que Adão e Eva pecaram, a relação é assimétrica, desigual. Fomos criados, no início, à imagem e semelhança de Deus. Nada nos separava dele.
Lembra a descrição de Gênesis 3? Deus visitava o jardim todo final de dia, e o papo que ele tinha com as suas criaturas era livre e sem impedimento, porque havia uma comunhão profunda de Deus com suas criaturas. Desde então, isso não ocorre mais. O sacrifício, irmãos, é posto na Bíblia como único meio pelo qual o homem pode se aproximar de Deus. Foi Deus que o prescreveu. Grande parte da lei mosaica tem uma estruturação imensa dos tipos de sacrifício que Deus exige. Deus é um Deus que exige sacrifícios porque o homem é pecador. Lá na frente, Hebreus capítulo 8, versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há como o homem se aproximar de Deus sem que haja duas coisas fundamentais: substituição e expiação. Essas coisas que vão atingir a plenitude em Cristo, desde o começo foram postas. Quando o primeiro casal peca, irmãos, eles se vestem de folhas de parreira para cobrir a sua nudez, a nudez do pecado diante de Deus. Deus vai lá e tira aquela cobertura de justiça própria, feita pela mão humana, esse arranjo para cobrir a sua inadequação diante de Deus, e cobre-o, Adão, e cobre Eva, de peles. Peles de quem, irmãos? De um animal que tinha sido sacrificado. É Deus quem faz o primeiro sacrifício. É Deus quem pega um animal, mata-o para que a vida daquele animal substitua a punição, a expiação do pecado de Adão e Eva. Como eu já disse aqui nesta igreja, para todos que quisessem ouvir, quando nós falamos de perdão, nós não falamos de anistia de pecados. Deus não põe a mão sobre nós e diz assim: os bichinhos, eu vou dispensar mais uma vez. Vou fazer de conta que não estou vendo. Tá bom, filho, tá bom, está perdoado. Deus é santo. Alguém tem que pagar pelo pecado que afronta essa santidade de Deus. O sacrifício é a possibilidade de não ser você que tenha que pagar. Naquele dia, quando um judeu e sua família chegavam ao final da tarde, antes do sol se pôr, para oferecer um sacrifício, o sacerdote punha a mão sobre a cabeça do cordeiro e fazia uma oração, e a oração era uma oração de substituição. Senhor, que os pecados desta família, deste homem, sejam transferidos dele para este animal. O escritor aos Hebreus disse que isso era apenas um simbolismo, mas um simbolismo que aplicava-se no futuro a uma realidade verdadeira. Aquela realidade que João Batista viu diante dos seus olhos, quando viu Jesus passar e disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles sacrifícios eram um simbolismo, mas era um simbolismo que produzia no povo daquela época uma consciência de que eles não podiam chegar diante de Deus de todo jeito, porque eles não eram santos como Deus é. Assim como nós não podemos chegar quando entramos por aquela porta e fazemos a primeira oração deste lugar, saibamos nós que a única razão de não sermos consumidos é porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o nosso mediador, o Cristo que morreu na cruz, e só por causa dele nós não somos consumidos pela ira da santidade de Deus. Quando Deus então pede o sacrifício do único filho de Abraão, a questão é mais abrangente, a questão é de se perguntar: e por que Deus pede sacrifício? E eu lhes digo, Deus pede sacrifício porque é preciso substituir o pecado que você receberia a punição, para que seja expiado pela punição imposta a outro, que é inocente deste mesmo pecado. O sacrifício de Abraão tinha tanto valor quanto era valioso o que ele oferecia. É muito curioso, irmãos, como nós conseguimos perceber isso na Bíblia. O holocausto tinha que ser oferecido por um cordeiro. Não podia ser qualquer animal. Tinha que ser um cordeiro. A mansidão daquele animal
tinha que ser de 1 ano, tinha que ser macho, tinha que ser sem defeito, não podia ser o resto do rebanho daquele pecuarista que queria oferecer a Deus somente o que lhe sobrava. Tinha que ser o melhor. Lembra de como eu enfatizei a redundância de Deus? Abraão, oferece o teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas, Isaque, o filho da promessa, é ele que eu quero. Ele tem que ser de 1 ano, tem que ser macho, tem que ser sem defeito, ele tem que ser o melhor. O que estava em jogo, irmãos, não era se ou não Deus permitiria que o sacrifício se consumasse. Era se Abraão não apenas teria disposição de ir até as últimas consequências em fé e obediência a Deus, mas também se ele ofereceria o melhor para Deus. O grande teste de Abraão aqui é o teste contra a incredulidade, a incerteza de dizer assim: será que não dá para negociar com Deus? Será que não dá para colocar alguém no lugar de Isaque? E Deus diz: não, tem que ser Isaque, teu único filho, o filho a quem tu amas, o filho da promessa. Quando Deus propõe esse tipo de relacionamento, irmãos, não pense você que Ele tem um prazer mórbido e sádico de tirar o mais precioso da sua vida. Porque o mais precioso da sua vida, mesmo o mais precioso da sua vida, já foi Ele que lhe deu. O que Ele quer mesmo é saber se o mais precioso da sua vida, que é o centro do seu coração, pertence a Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Finalmente, a terceira grande incerteza que poderia ser colocada por Abraão não era apenas sobre o valor do sacrifício, era sobre o propósito do sacrifício. Para quê? Afinal de contas, com que objetivo Deus requer que se abra mão daquilo que Ele efetivamente deu e prometeu dar e deu? Você sabe que existem umas coisas interessantes na Bíblia. Em vários momentos a gente pede, ou alguém na Bíblia pede, Deus dá e depois toma. Em vários momentos Deus permite que você tenha, permite que você perca e traz de volta recuperando para você. Por que Deus faz isso com a gente? Com que propósito? A lógica é simples, irmãos. Se alguém está disposto a oferecer, como eu falei, o que tem de mais valioso, é porque viver para esse Deus é ainda mais valioso do que aquilo que de mais valioso nós possamos dar a Ele. Veja o que é que Hebreus diz sobre esse momento. Lá no capítulo 11, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E Hebreus explica por quê. Porque ele considerou, preste bem atenção nisso, porque talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir nessa noite. Ele, Abraão, considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente realmente o recobrou. Você ouviu o que eu disse? Quando Abraão está disposto a oferecer Isaque, há uma convicção tão firme de que aquele menino era promessa e de que a história não poderia acabar daquele jeito, porque Deus não é incoerente, Ele é poderoso e alguma coisa haveria de acontecer, que se chegasse até as últimas consequências daquele pai imolar aquele filho, ele cria de maneira tão firme, tão absurdamente firme, que se o menino morresse, Deus era capaz, poderoso, simplesmente por causa da promessa de Deus que não poderia cair em terra, para fazer aquele menino ressuscitar diante dos olhos do Pai.
E o texto de Hebreus diz que, em tese, simbolicamente, foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque no coração de Abraão, ele matou Isaque. No coração de Abraão, ele matou Isaque. Ele foi capaz de ser impedido de efetivamente realizar aquela imolação, exclusivamente porque Deus o impediu. Você consegue entender por que este homem é chamado de um homem que crê contra a esperança? De um homem que crê contra as possibilidades visíveis? Você consegue entender que esta fé de Abraão não é uma avaliação sobre probabilidades futuras? Não é um otimismo. Se alguém chegasse e perguntasse: Abraão, você vai fazer isso mesmo? E Abraão dissesse: rapaz, existe uma possibilidade de 0,01% de Deus mudar de opinião e alguma coisa acontecer aqui. Alguém diria assim: amigo, essa possibilidade, essa probabilidade é tão ínfima que não justifica o risco. Não faça por causa das probabilidades. Não faça porque a perspectiva é promissora. Porque fé não é otimismo, irmãos. Fé não é leitura do panorama futuro, em que porque haverá uma possibilidade de algo acontecer de determinada forma, eu acredito que esse algo vai acontecer. A Bíblia diz que fé é uma certeza de coisas que se esperam, de fatos que ainda não se veem. E por que a fé não é algo móvel? Por que a fé não é algo assim que se desgasta diante de nós? Porque ela está fundamentada, ancorada, baseada, segura numa firme promessa. O que faz a firmeza da fé de Abraão não é a fé de Abraão, é a promessa de Deus que ele olha e vê. É quando alguém diz assim: mas não vai dar. E ele diz: mas Deus prometeu. Mas não vai acontecer. Mas ele diz: mas Deus prometeu. Mas quem sabe você entendeu errado. Não, eu entendi certo. É Isaque mesmo. Mas talvez seja Isaque II. Não, é esse Isaque mesmo. E por que você vai matá-lo? Porque eu acredito que se eu o matar, mesmo assim Deus é poderoso para ressuscitá-lo, a ponto de fazer cumprir a sua promessa, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo o que ele fala, ele cumpre, tudo o que ele promete, ele faz, diz Jeremias. Sabe, irmãos, eu tenho um medo, desculpa a expressão, um medo danado, quando eu vejo a minha fé. Eu tenho um medo danado de estar substituindo a minha fé por uma leitura de realidade, por um prognóstico, por um otimismo. A gente se torna tão racionalista que a gente olha e diz assim: será que tem essa possibilidade? Então eu acredito. Mas se não tiver, rapaz, eu acho que Deus deve ter outro plano. E aí a gente fica de um lado para outro, sem uma firme fé, porque a gente não tem uma firme promessa. Novamente, a carta aos Hebreus nos ajuda. Porque, veja, eu sei que eu estou me alongando, mas isso é tão importante. Me dê um pouquinho mais de sua atenção. Quando o escritor aos Hebreus quer explicar por que a gente pode confiar em Deus, ele diz o seguinte: quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que ele não tinha ninguém superior por quem jurar, porque não é assim que nós fazemos? Quando nós temos que garantir a nossa palavra, o que é que nós fazemos? Nós requeremos que alguém possa ser o nosso fiador. Rapaz, olhe, pode perguntar fulano de tal, se é ou não é. Não, olha, se eu não tiver condição, mas tem um fulano meu que é meu fiador, ele paga se eu não tiver condição. Deus não tem ninguém superior a ele, Deus não tem fiador, Deus não tem alguém que possa subscrever o que ele promete.
Aí o que diz Hebreus? Ele diz assim, que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, sabe por quem Deus jurou? Eu prometi, eu juro por mim mesmo. E aí ele acrescenta, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda questão, de toda discussão. Por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a começar de Abraão, a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, a primeira, que é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme. Quando tudo mudar ao meu redor, a minha âncora firme e segura é a promessa de Deus. John Owen diz que a fé só é verdadeira quando está misturada e incorporada em si mesmo com a palavra de uma promessa. Jonathan Edwards, um outro teólogo antigo, diz que esperança é a nossa concordância que Deus é suficiente para cumprir o que promete. Por isso que na Escritura Sagrada, buscar a Deus implica comumente em confiar em Deus ou exercitar a fé verdadeira numa promessa que Ele fez. Um outro teólogo chamado Boswell diz que o sistema de verdade no qual aderimos é um sistema de promessa que se centra na pessoa de Jesus Cristo, aquele que foi prometido e que é o fiador da nossa esperança. Outro teólogo luterano chamado Lenski diz que a nossa fé subjetiva, o sentimento de que nós cremos, precisa estar ancorada na verdade de uma promessa. E por isso, os escritores aos Hebreus dizem que as promessas que os servos de Deus abraçaram fez com que eles agradassem a Deus. E por isso, ele exorta, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você já fez uma promessa a uma criança? A criança crê cegamente que vai receber aquilo que você prometeu. A criança acredita firmemente que você não vai enganá-la e que se você falou, você vai cumprir. Talvez a coisa de maior desilusão para uma criança, irmãos, é quando por falha nossa, nós não cumprimos a nossa promessa com ela. Eu acredito que é ali que a criança começa a se tornar adulta. Porque quem somos nós, os adultos? Aqueles que temos dificuldades em crer nas promessas que são feitas a nós. Daí porque quando Deus nos promete algo, a gente sempre fica duvidando que talvez por causa do caráter, do valor que nós temos que crer e confiar e oferecer a Deus, e do propósito daquele sacrifício, talvez Deus não nos dê. Quando a gente vai a Jerusalém, um dos lugares que mais são visitados é a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Dizem que lá foi o lugar onde Jesus foi sepultado. Há controvérsias. Outras pessoas dizem que foi no Jardim do Túmulo, fora dos muros da cidade, como dizia a profecia. Mas o fato é que quando você entra naquela igreja, que é uma igreja escura, confesso a você que é meio assustadora a atmosfera daquele lugar. Aquela capela ali, interior daquela igreja, ela é compartilhada pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa Grega. Então, do lado católico, que é o lado direito, exibe 3 mosaicos antigos. No centro está Maria Madalena,
Do lado esquerdo está Jesus Cristo, já removido da cruz. E do lado direito, sabe quem está? Abraão, com a mão estendida, prestes a sacrificar Isaque. Há um autor de uma série de livros famosa, chamado Pelos Caminhos da Bíblia, Bruce Feiler, que escreveu um livro chamado Abraão, uma jornada para o coração de 3 religiões. E ele diz que a imagem de Jesus estendido na pedra da unção é exatamente idêntica à imagem de Isaque no altar. Na verdade, aquelas duas figuras transparecem a semelhança que existe da história que nós acabamos de mencionar, comentar e pregar para os irmãos, em relação à história de Jesus. Veja como há coincidências demais para serem meras coincidências. Um pai que oferece um filho. Um filho que tem plena consciência de que vai ser sacrificado, que carrega sobre os seus ombros a sua própria cruz. Um sacrifício de um cordeiro que substitui uma pessoa. E um momento diferente de uma história para outra, sendo que na primeira o sacrifício não acontece, mas na segunda o sacrifício acontece plenamente. Isaías, falando sobre a história da cruz, 720 anos antes de Cristo, diz assim: Jesus, falando sobre ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o próprio castigo que nos traz a paz e a iniquidade de todos nós estava sobre eles. O cordeiro que estava enganchado pelos chifres nos arbustos do Monte Moriá não era outro, irmãos, era Jesus, prefigurado naquela criatura. Era um símbolo do que iria acontecer milênios depois, em que eu e você estaríamos sobre a cruz, recebendo a punição do nosso pecado, e Deus nos removeria como de fato nos removeu, e colocou o seu Filho no nosso lugar, para ser sacrificado em nosso favor. Essa firme promessa de que Jesus é a garantia de todas as promessas de Deus em nós, me faz lembrar de um antigo hino, muito antigo, que eu gostaria tanto que pudéssemos cantar aqui na igreja, que é o hino Ao Deus de Abraão Louvai. A 3ª e 4ª estrofe diz assim: meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna redenção por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que me preparou, eu subirei. Na glória o hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Um dia, judeus estavam questionando Jesus. Jesus dizia para eles que eles não eram filhos de Abraão, porque se eles fossem filhos de Abraão, eles fariam as obras que Abraão faria. E naquela hora eles estavam questionando o próprio cordeiro que salvou o filho de Abraão no Monte Moriá. E aí eles disseram assim: mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: não, na verdade, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. E aí eles perguntaram: como, se tu não tens nem 50 anos, como foi que Abraão te viu? E ele disse assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, até que ponto as provações de Deus propostas para você têm testado se o seu caráter é amadurecido a ponto de não desconfiar do caráter bom e amoroso do Senhor?
Até que ponto você tem se apegado às promessas e às bênçãos que Deus já lhe deu, de modo que se Deus lhe pedir que você as sacrifique no altar, Ele não encontrará desconfiança e desobediência no seu coração? Até que ponto você tem percebido que a garantia da boa vontade de Deus, de manter todas as promessas feitas a você, e principalmente a promessa maior da redenção eterna, não pode ser garantida pelo que você faz, nem mesmo pelo maior gesto de sacrifício feito por você ou por Abraão, mas é garantida, firme e segura, pelo que Deus fez em Cristo, que é a garantia da nossa salvação. Lembre-se, nos momentos de provação, Jesus é a maior certeza de que Deus vai manter firme a promessa feita a você, porque Ele é o garantidor das promessas de Deus. Ó Pai amado e querido Senhor, nos ajuda a compreender que na providência do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Senhor, ajuda-nos a compreender que muito mais do que requerimentos e sacrifícios, Tu esperas de nós uma fé graciosa e obediente, que confie plenamente na firmeza da Tua promessa sobre nós, que é garantida, que é provada pela expressão maior do Teu amor. Tu mesmo subiste ao Monte Moriá, o Monte Calvário. Tu mesmo colocaste o Teu único filho sobre aquele sacrifício. E diferentemente de Abraão, que não o imolou, o Teu filho Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E Tu o desamparaste no alto da cruz do Calvário, por amor a nós. Como nós podemos duvidar de que um Deus que fez tudo isso por nós, não poderia nos dar com Ele todas as coisas, como diz o Teu servo Paulo? Ajuda-nos, portanto, a crer e confiar em Ti, não porque as promessas são possíveis, não porque as possibilidades são concretas, mas porque foi o Senhor que prometeu, e porque a maior prova de que Tu cumpres a Tua promessa é que no monte do Senhor, o Senhor proverá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Deus, nos ajuda, firmados em Ti, viver uma vida digna desse chamado e desta convicção, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. E aí, gostou? Eu espero que sim. Que Deus tenha falado ao seu coração e, assim como ao meu e a todos aqueles que assistiram, fique muito claro que a fidelidade de Deus, o arrimo, o fiador das promessas de Deus, sempre será Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim foi que Abraão aprendeu naquele episódio tão difícil que ele passou e que você acabou de ouvir a mensagem, quando teve que oferecer o seu próprio filho. Deus o impediu porque, afinal de contas, o cordeiro que estava amarrado no arbusto era o próprio Jesus prefigurado, aquele que cumpre a promessa e substitui-nos no momento do holocausto, no momento do sacrifício. Que Deus possa abençoar você. Tenha uma semana muito cheia da graça de Deus. Se você quiser conhecer outros momentos conosco, inclusive pessoalmente, veja aí todos esses endereços das mídias sociais, do endereço da Igreja de Tambaú. Será um prazer receber você da próxima ocasião. Deus o abençoe e boa semana.